Olá, filhas do Rei, graça e paz a vocês. Que nesta noite, ao som desses sax, eu quero gravar esse vídeo conforme eu tenho prometido para as mulheres, para as irmãs. E espero que o Senhor venha falar contigo, tá, irmãs? Eu tenho me dedicado para preparar algo para vocês. Eu espero que vocês recebam, que vocês assistam, que vocês compartilhem, que vocês aprendam principalmente. Amém? Quero fazer uma oração nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que essa tua palavra tão preciosa encontre um lugar todo especial no coração de cada princesa, cada filha do rei que irá assistir esse vídeo. Me capacita, Senhor, para trazer esse ensinamento, essa palavra agora aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, esse já é o terceiro vídeo, né? Começamos falando aí sobre Eva, Abigail, ontem falamos sobre Dalila. E eu falei que hoje falaria sobre uma mulher com um excelente caráter, né? Estamos estudando aí sobre o caráter das mulheres da Bíblia. Algumas delas, né? São muitas mulheres que a Bíblia fala algo sobre elas. E como eu disse, a Bíblia não esconde as falhas humanas. Então, nós temos história tanto de homens como mulheres que tiveram um bom caráter e outros um mau caráter. Lembrando que caráter são as qualidades éticas e morais que nós temos, certo? Hoje, então, nós vamos estar falando aqui sobre duas mulheres bem diferentes da Dalila, que nós estudamos sobre ela ontem. Nós vamos estar falando sobre Febe e Priscila. Amém? Vamos ler aqui então a palavra do Senhor para nos embasarmos nela. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 1 e o versículo 3. Diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá então, falar um pouquinho primeiro, começando pela nossa irmã Febe. Essas mulheres, irmãs, que a Bíblia conta a história delas, logicamente no Novo Testamento, porque foram mulheres que se converteram após, né, a morte de Jesus. O apóstolo Paulo, ele não conheceu pessoalmente Jesus, né? Ele não foi um dos discípulos de Jesus. A conversão de Paulo foi aproximadamente 60 anos após a ressurreição de Jesus, né? A morte e a ressurreição de Jesus. E o evangelho continuou sendo pregado pelos discípulos e até que se espalhou, né? Chegou até Paulo, que nós conhecemos a história, que era Saulo, perseguidor, depois se tornou um apóstolo do Senhor, teve um encontro maravilhoso com o Senhor. Mas eu admiro assim Paulo, porque Paulo fala algumas coisas sobre nós mulheres, mas ele também sabia valorizar as mulheres, né? Algumas pessoas até têm uma interpretação errada de como Paulo convivia, né? Assim, que era muito durão com as mulheres. Mas, na verdade, Paulo sabia reconhecer quando uma mulher tinha um bom caráter, certo? Então, essa irmã aqui, a Febe e a Priscila, entre outras que vamos conhecendo, essas mulheres, elas foram convertidas, então, nesse período, e eram mulheres que se destacaram muito na igreja primitiva, ou seja, a igreja que começou, né, quando houve lá o derramamento do Espírito Santo, que estavam aquelas 120 pessoas e tal, quase 120 pessoas ali orando. Então, minhas irmãs, Febe, ela era uma dessas mulheres, né? Uma mulher convertida ao Evangelho de Cristo. Aí já é um ponto positivo, né? Uma mulher convertida. Ela era obreira da casa do Senhor. Naquele tempo, os cultos eram realizados nos lares. Então, ela era uma mulher que servia a igreja em Cencreia. Aonde era Cencreia? Cencreia era uma igreja, Cencreia era uma cidade, né, portuária de Corinto, tá?
Então, Cencreia era uma cidadezinha situada em Corinto, na parte portuária da cidade. E Paulo a chama de nossa irmã em Cristo. Olha que coisa mais linda. Nossa irmã em Cristo. Quando eu falando aqui, quero botar um pouquinho, que essas mulheres, elas não passaram despercebidas aos olhos de Paulo, nem aos olhos dos outros irmãos, dos outros apóstolos, dos outros missionários, porque eram mulheres que se destacaram, entre outras, né, para servir ao Senhor, como o próprio apóstolo Paulo fala. O nome dela significa radiante, olha que lindo, radiante, brilhante. E quais eram as suas qualidades? Quais eram as qualidades que faziam parte do bom caráter da nossa irmã Febe? Primeiro, ela tinha um espírito de devoção. Ela era hospitaleira. E ela era conhecida, Paulo fala, que ela era como uma protetora dos irmãos e das irmãs, né? Que se convertiam. Veja bem, minhas queridas, ela tinha um espírito de devoção, ou seja, aquela pessoa que não precisa ser cobrada para fazer alguma coisa, não precisa ser implorada para fazer alguma coisa. A pessoa se dispõe, já é dela se dispor para ajudar na obra do Senhor, ajudar os que estão na frente, como no caso aqui o apóstolo Paulo e os seus auxiliares. E também ela era hospitaleira e protetora, ou seja, ela amava hospedar os servos do Senhor e fazia isso com muito amor e de uma certa forma os protegia, tá? Então, assim, ele pede aqui nesse versículo que eu li, ele está escrevendo uma carta à igreja de Roma e ele pede que os irmãos a recebam e a ajudassem em qualquer coisa que ela precisasse. Concluímos então que Febe tinha um excelente caráter, né? Por isso ela foi muito recompensada por isso. Amém? Conhecer um pouquinho da história da nossa irmã Febe. Concluindo aqui que eu quero gravar esses vídeos curtos, né? Porque eu prefiro que as irmãs consigam abrir aí no grupo. Daí eu peço, irmãs, me dá mais feedback aí. As irmãs me falem aí, né? Tem 2, 3 irmãs só falando alguma coisa. Eu entro ali, eu sei que mais de 30, 40 irmãs visualizaram. Não sei se vocês estão assistindo todo o vídeo, né? Mas eu espero que as irmãs me deem mais retorno, tá, irmãs? Porque na semana que vem eu pretendo continuar, mas eu só continuarei se eu estiver entendendo que as irmãs estão saboreando esse prato que eu estou servindo aqui para vocês, tá bom? E eu peço assim, que quando eu postar o vídeo, as irmãs já não possam seguir outra coisa diferente, para não tirar um pouquinho o foco. Vamos esperar os comentários, né? Aí as participações pra gente ver, irmãs, porque eu gosto de fazer isso. Mas eu quero que vocês gostem também de assistir o vídeo e aprender juntamente comigo. Quando a gente ensina, a gente aprende. Então vamos lá. Voltando aqui para uma outra mulher, a Priscila, tá? A nossa irmã Priscila. Ela e o seu esposo Áquila, eles também foram convertidos nesse tempo aí, né, da igreja primitiva. E eles foram... assim, já, sabe aqueles crentes que já se converte, já quer se envolver, vivendo ali aquele primeiro amor, mas que é um primeiro amor não curto, um primeiro amor que permanece? Então, eles faziam parte desse time aí. Aqueles que vêm, arregaça a manga e falam assim, não, eu quero trabalhar. E eles se tornaram amigos íntimos de Paulo. A Bíblia fala que eles eram amigos íntimos de Paulo. Tanto é que quando Paulo mudou-se, né, da cidade de Corinto, ele foi para Éfeso, ele levou esse casal com eles. E o que a nossa irmã Priscila, né, fazia? A nossa irmã Priscila, ela era tendeira. Ela, o esposo, o apóstolo Paulo, eles trabalhavam junto ali, costurando, fazendo tendas, e eles viviam daquilo ali, né, para ajudá-los no evangelho. Quais eram as qualidades dela, que eu quero falar um pouquinho sobre a qualidade, o caráter moral. Primeiro, ela tinha um coração maior que ela.
ela tinha um coração muito amoroso. E ela era uma evangelista, sabe por quê? Ela abria a casa para as células, né? A Bíblia fala que ela abria a sua casa para receber as pessoas para serem evangelizadas. Ela abria a sua casa para fazer cultos na sua casa. Só Deus sabe, né? Quantas pessoas se converteram na casa da nossa irmã Priscila. E Paulo fala que ela arriscou a própria vida, quase deu o pescoço no lugar do apóstolo Paulo. E a Bíblia não fala em que situação foi essa, pelo menos se vocês acharem aí, eu não tive nem tempo de pesquisar, mas eu não achei mesmo a hora que eu olhei, mas fala assim, que teve um determinado momento, uma ocasião, em que ela arriscou a própria vida pelo apóstolo Paulo. Olha que coisa mais linda, que amor é esse, né, minhas queridas irmãs? Né, um comentarista fala que o apóstolo Paulo, por causa do apóstolo Paulo citar aqui onde que eu li, primeiro recomendando ela e depois o esposo, esse comentarista fala que pode ser que ela era mais ativa na obra, né? Ela trabalhava mais na obra do que o seu esposo. Por isso que o apóstolo Paulo falou aí, recebam também Priscila e Áquila, certo? Então, irmãs, qualidades que nós devemos ter na nossa irmã Febe e na nossa irmã Priscila, qualidades que a gente se exemplifique nelas e que deseje, né, fazer pelo menos um pouco do que essas mulheres fizeram no início de tudo, da igreja primitiva. Por hoje é só, boa noite, fiquem com Deus, tá? E espero que vocês assistam esses vídeos, que vocês comentem lá no grupo. Pelo menos faz assim, amém, né? Para a pastora ficar feliz. Não tô ganhando ponto com isso aqui, não é nada, irmãos. Não tem nada a ver. Eu tô fazendo isso porque eu quero que vocês aprendam. E é um prazer, mas eu quero ter esse retorno, tá? Se eu não tiver retorno, aí eu não sei, né? Porque a gente tem mil coisas para fazer. Então... mesmo, pastora, tem mesmo? Quarentena? Tem sim, mas a gente tem muita coisa para fazer. Então, espero que vocês vejam, assistam e dá a sua palavra lá. Estou amando as irmãs que estão ali, a palavra das irmãs que estão compartilhando, falando, mas eu quero ouvir mais irmãs, tá bom? Beijo no coração de vocês, Coraçãozinho. Tchau.